Que tipo de coração é o seu? No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre um dos clássicos do ensino de Jesus, a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus usa como metáfora sementes e tipos de solo. Cada solo representa um tipo de coração. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Isso mostra como cada pessoa reage de modo diferente ao ouvir as suas palavras e os seus ensinamentos, e o que isso implica na eternidade futura. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Fé. E o nosso objetivo é que essa mensagem de hoje traga muita paz e alegria ao teu coração e te ajude a ser, a cada dia, uma pessoa melhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. E se o vídeo for útil para você, compartilhe com outras pessoas. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse. E o mais importante, clique no sininho para que você sempre receba em primeira mão as próximas mensagens do canal. Agora, me responda uma coisa muito importante. Você sabe que tipo de frutos Deus espera de nós? Poste nos comentários abaixo, queremos saber qual a sua opinião a respeito, tá bom? Hoje vamos falar, portanto, sobre a parábola do semeador. O texto começa assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Vamos relembrar esse momento. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo após, os seus discípulos à parte perguntaram a ele: qual o significado dessa parábola? Então ele passou a explicar para ele. Ele disse: atendei vós, pois, à parábola do semeador. E ele então começou a explicar. Ele disse: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos falar de cada um destes. Primeiro solo, a gente pode identificar como sendo o coração insensível. A semente que caiu à beira do caminho foi pisada pelos homens e comida pelas aves. Uma estrada tem um chão duro e batido pela multidão que vem, que vai, que passa.
Assim são os corações endurecidos, insensíveis, impenetráveis. Eles não são receptivos à palavra de Deus. Desses corações o diabo arrebata a semente e neles a verdade não frutifica. São apenas ouvintes, ouvem, mas não acreditam, ouvem, mas a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. O segundo tipo é o superficial. A semente que caiu no meio das pedras descreve exatamente isso, um coração raso e superficial. A semente chega a brotar, mas não tem umidade suficiente para crescer e frutificar. Não tem espaço para a planta criar raízes e se alimentar. Há muitos corações que demonstram entusiasmo com a verdade e por um tempo parecem ser pessoas animadas e até motivadas com a fé cristã. Mas logo que chegam as provas, as tribulações, essas pessoas se escandalizam, tropeçam e secam. O coração superficial não frutifica. Essas pessoas demonstram apenas uma fé emocional e um entusiasmo passageiro, mas logo desanimam e retrocedem. O terceiro tipo, a semente que caiu no meio do espinheiro, ela nasce, mas não cresce e nem frutifica, pois os espinhos crescem juntos e sufocam a planta. Esse solo representa um coração povoado por muitos interesses e cuidados. Jesus disse que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas concorrem e disputam o mesmo espaço nesse coração. Esse é um coração dividido e distraído com muitas coisas. Trata-se daquelas pessoas que querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo estão apegadas ao mundo. É a pessoa amiga do mundo e conforma-se com as coisas desse presente século. Ela tenta servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo, mas acaba murchando e perecendo. Mas a quarta semente é a semente de um coração produtivo. Coração produtivo é aquela semente que caiu num solo fértil. Ela nasceu, cresceu, floresceu e frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. A semente encontrou acolhida e espaço para crescer e frutificar. Mesmo em solos férteis, a produção pode variar. Uns produzem a 30, outros produzem a 60 e outros chegam a produzir 100 por um. Devemos ter um coração receptivo à palavra de Deus. Não fomos salvos para sermos um campo estéril, seco e sem fruto. Não. Nós somos a lavoura de Deus e Deus espera de nós frutos. Ele não se contenta com folhas, mas sim com os frutos. É aquele que ouve o Evangelho, que compreende o Evangelho e entende as implicações do Evangelho. É aquele que se compromete e está disposto a pagar o preço desse compromisso e a enfrentar a hostilidade que essa decisão pode trazer. Que não vive mais uma vida egoísta, ou seja, voltada para si mesmo. Aquela pessoa que olha com bondade e misericórdia para com o seu próximo, como Jesus ensinou, acredita que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e de alegria para todos. A força do ensino de Jesus está no Sermão do Monte, quando ele disse aos seus discípulos a seguinte frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui ele estabelece a prioridade da vida cristã. A prioridade passa a ser a busca pelo reino de Deus. Vocês lembram que na oração do Pai Nosso ele ensinou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é plenamente satisfeita. Por isso, lá no céu não existe morte, nem doença, nem violência, nenhum tipo de maldade ou de trevas. Pois onde a vontade de Deus é cumprida, o mal vai embora. Por isso, o que esse mundo precisa é a vinda do reino de Deus. Pois qual é a vontade de Deus? Assim está escrito: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus sempre vai querer o nosso bem. Ele é o supridor para todos aqueles que colocam nele sua fé e a sua confiança. Ou seja, cada um frutifica segundo a sua capacidade pessoal. Mas uma coisa é certa: cada um que se compromete com Jesus,
com o reino de Deus nunca ficará sem dar fruto. Como ele mesmo disse, o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Gostou dessa mensagem? Então, compartilhe com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.